Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, amigos, familiares. Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, você que está aqui comigo. Se inscreveu no meu canal novo, pessoal. Canal que eu fiz agora, no começo do ano de 2025, para a gente se conectar junto com Deus, através da palavra de Deus, através de orações e também louvores, pessoal. Logo vou começar aí com uma série aqui nesse canal que eu quero indicar para você louvores que vão edificar a sua vida, que vão aí através do poder do louvor, através do poder dos hinos entoados, cantados para Deus, diretamente ao Pai, em espírito e em verdade. Tem poder aí para abençoar você, abençoar a tua casa, te conectar com Deus. O louvor, pessoal, o hino, as músicas para Deus tem um poder imenso que vocês talvez não consigam imaginar. Você entoar dentro da sua casa, você cantar um hino, bem alto, Às vezes a gente está assim no nosso dia a dia, passa na rua, tá aquele som alto assim, de músicas que não são de Deus, Às vezes a gente é obrigado a engolir essas músicas, entrar por aqui, Só que tem que entrar por aqui e sair por aqui, por causa das letras imorais. Então, tá lá no último volume, estralando nas ruas, e às vezes a gente não tem coragem de ligar um louvor dentro da nossa casa e colocar ali alto também, Não para incomodar ninguém, mas para a gente se conectar com Deus, quem sabe ali um vizinho ouvir também, e ser edificado através dos louvores. Então esse é um propósito que eu estou aqui também nesse canal. Eu quero escolher hinos aí que eu acho assim que eu gosto, na verdade, que eu indicaria para você ouvir dentro da sua casa e que vai ter um poder aí de mexer com você, abençoar a tua casa. Bem, hoje, pessoal, eu vim aqui com a nova escola bíblica dominical, que é do próximo domingo. A gente está aí começando o trimestre, o primeiro 3 meses de janeiro com essa revistinha da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Desde já quero te convidar mais uma vez a você ir com a sua família todo domingo de manhã, 9 da manhã, você aprender junto com a gente lá a palavra de Deus. Suas crianças serão ensinadas no caminho de Deus, seus jovens, adolescentes. Isso aí vai trazer salvação e bênção para sua casa. Pessoal, eu tô aqui com esses vídeos da Escola Bíblica porque a gente tem essa revista, mais uma vez eu vou falar, que é para a gente ler durante a semana, certo? Para chegar no próximo domingo e junto com os irmãos estar por dentro do assunto. A lição de domingo que vem, que é do dia 19 de janeiro de 2025, vai falar sobre a encarnação do Verbo. O que é isso? Encarnação do Verbo. Bem lembrado. Olha aqui, O que te lembra esse leão? Leão da tribo de Judá. Jesus. Que ao mesmo tempo que ele é o leão, ele é o nosso rei, nosso salvador, poderoso, tem todo o poder nas suas mãos. Ele também foi para mim, para você, uma ovelha, um sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Deus aceitou Jesus como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. E Jesus, obediente como uma ovelha, mudo como uma ovelha, indo para o matadouro, ele se entregou como um sacrifício sem falar nada, Um sacrifício vivo, Jesus Cristo. Então ele veio como uma ovelha para se sacrificar por mim e por você. Só lembrando, mas logo, como a gente sabe, aí ele vai retornar como o leão da tribo de Judá
e estabelecer o seu reino para todo sempre. Amém. Então hoje a gente vai meditar juntos nessa lição. Eu quero ler ela rapidamente, toda a lição. Eu gostaria que você ouvisse também, né? Talvez você ainda não adquiriu a revista, talvez você não faça parte da igreja, a gente te convida a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Venha fazer parte da igreja de Jesus, entregar a sua vida totalmente para Jesus, né? Fazer parte da igreja que um dia Jesus vai buscar ela. Amém? Então eu vou ler aqui e vou pôr uma imagem, vocês vão acompanhando aí, ouvindo, segunda, semana toda aí vocês têm para ouvir essa lição. Coloca ali a hora que for dormir, vai ouvindo, ou indo para o trabalho, ou tomando café da manhã, acompanhe a leitura, que Deus nos abençoe. Quero orar rapidinho aqui, agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado pelo alimento de cada dia, o pão de cada dia, pela saúde, pela tua proteção, por ter dado Jesus como sacrifício no meu lugar, no nosso lugar, para pagamento dos nossos pecados e da nossa dívida. Pai, abençoa essa pessoa que está aqui agora ouvindo este áudio, Senhor. Abençoa ele e a tua família, sê com ele em tudo, Pai. Guarda-o livre de todo mal durante essa semana e sempre. Agora abra, Senhor, o nosso entendimento, dê-nos ânimo para ouvir toda a lição, ensina-nos através do Teu Espírito Santo, meu Pai, é o que eu te peço, te agradeço, Jesus. Amém e glória a Deus. Vamos à leitura, irmãos? Lição 3 do dia 19 de janeiro de 2025, a encarnação do Verbo. O texto principal aqui, texto áureo, é João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Agora a gente vai ler, pessoal, alguns textos que a gente vai ler em classe junto com os irmãos, que é o texto principal aí, base para toda a lição. Se encontra em 1 João, capítulo 1, capítulo 4 e 2 João, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4 diz assim, Amados, não creiais, não acreditem em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Segundo a João, fala também assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tem muitos entre nós nesse planeta que não acreditam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Amém e glória a Jesus. Vamos aí à lição, introdução da lição. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus, que é uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, né? Deidade é que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Foi os dois em um. Deidade absoluta de Jesus, ele se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Agora nós vamos para o ponto número 1. Vamos falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Vamos ver alguns termos agora. Primeiro ponto aqui, ó. O que é docetismo? Docetismo. O termo vem do grego dokeu, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma, dizem eles. Ponto 2. O que esses docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. O verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos. Zacarias e Isabel são seus parentes e também José e Maria, pais, teve vizinhos e primos. Jesus teve pastores, teve Simeão e Ana, tudo em Lucas capítulo 2. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 40. Vamos para o ponto número 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas. Nossa, existe essa palavra. Eu conhecia os patriarcas, né, que são os pais da fé. Agora tem os pais da heresias, né? Heresiarcas. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto é um deles, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. E aí ele ensinava esse docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, lá em Éfeso. Teve um outro que é o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. E ele ensinava que Jesus Cristo não apareceu, não teve forma e nem corpo. Ele foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência. E o outro foi o Marcião. Marcião, ele é um outro heresiarca, que ele negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de uma substância etérea, né?
No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo um local em Belém da Judéia. Mateus 2, Lucas 2. Também menciona a época, que foi no reinado de César Augusto, o imperador romano, em Lucas 2. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, em João 2, 21. Vamos agora para o ponto 2 da lição, Não vamos mais falar das heresias que negam a corporeidade de Cristo, foi o primeiro ponto. O ponto 2, vamos ver a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que os apóstolos falavam da corporeidade de Jesus? Ponto 1. O que era desde o princípio? João 1 e 1. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e o evangelho de Lucas, denominados de evangélicos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João, o próprio João, reforça mais o seu aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia, mesmo antes da criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas João nunca perde de vista que o Verbo, ele se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para deixar dúvida alguma, fala assim, e habitou entre nós. Mas também ele foi visto por pessoas. João capítulo 1, versículo 14. Ponto número 2. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do evangelho, do seu evangelho que ele escreveu. O que vimos, entre aspas, João falando, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João capítulo 20 e 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, ele padeceu das mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Agora vamos para um terceiro ponto sobre as afirmações apostólicas da corporeidade de Jesus. Ponto 3. Uma crença herética. 1 João 4, 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta, um daqueles hereges, o Cerinto. Ele era de Éfeso. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, também
as 3 epístolas que João escreveu, e também João escreveu o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do 1º século depois de Jesus. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4,3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se ele não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança nenhuma de salvação. 1 Coríntios 15, 1, 3, 17, 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra esses docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, segundo João capítulo 7. Vamos agora para o ponto número 3, o último ponto dessa lição. Espero que vocês estejam aí comigo nessa guerra espiritual. Deus está nos ensinando e o inimigo das nossas almas não quer que aprendamos, quer por sono, quer por desânimo, quer que a gente não conheça a palavra de Deus e nem as Escrituras. Mas glória a Deus, estamos aqui. Ponto número 3. Como essas heresias se revelam hoje? Como que essas heresias hoje, nos dias de hoje, se revelam? Vamos para o ponto número 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, ou seja, que Jesus veio de uma virgem, não precisou de um homem, ter uma relação ali com a mulher para nascer Jesus. Não, Jesus veio de uma virgem, o Espírito Santo colocou Jesus lá. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, e eles ensinam que ele, Jesus, não foi gerado pelo Espírito Santo. Lembra bem, hein? Igreja da Unificação e os Mormons negam que Jesus veio de uma virgem, negam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto, lá daquele herege lá do começo. Esse movimento, esse ensino moderno e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão, bem antes, a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde lá de trás, de antes de Jesus vir, desde lá o Antigo Testamento. Encontra-se em Isaías capítulo 7, versículo 14. E também a Bíblia fala sobre o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, como diz Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 20. O anjo Gabriel disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos para um ponto número 2 aqui sobre como essas heresias se revelam hoje. Ponto 2. Quanto à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Aquele heresiarca gnóstico lá do Egito, chamado Basílides, ele negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho
tornou por Jesus. Misericórdia, olha isso. Eu não sabia disso. Olha como é que é bom aprender escola bíblica dominical, né? Que existiu um homem que é um herege gnóstico lá do Egito chamado Basílides, falou isso, que o Simão Cirineu se transfigurou e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. Jesus amado, obrigado por essa lição, Senhor. Vamos prosseguir. Assim sendo, Jesus Cristo apenas presenciou a crucificação desse Simão Cirineu, seu suposta sósia. Misericórdia, olha as histórias. O Alcorão, o livro sagrado lá dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que Jesus Cristo não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Olha isso, pessoal, estou aprendendo isso agora também, hein? Tá lá no livro de Alcorão, né, 4:157, fala lá que Jesus Cristo, ele não foi crucificado e isso não passou de uma simulação. Olha o que é ensinado pelos muçulmanos. Negam totalmente Jesus. Nas notas explicativas de rodapé, lá nas edições desse Alcorão, né, que é o livro sagrado desses muçulmanos, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia do Basílides ali do Egito. Essa doutrina contrária todo o pensamento da Bíblia, ela é contrária, né, a todo o pensamento da Bíblia e contrária a todos os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu, sim, e ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4. Vamos para o ponto 3, último ponto da lição. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, também judeus, também romanos, atestaram a morte de Jesus. Teve um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que viveu nos anos 37 depois de Cristo, ele nasceu e morreu no ano 100 depois de Cristo. Ele disse assim, acusaram-no perante Pilatos. Acusaram quem? Jesus. Acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Outro historiador também, que é um historiador romano, chamado Tácito, ele viveu dos anos 55 depois de Cristo aos anos 117 depois de Cristo, ele escreveu assim, aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, lá em Atos capítulo 1, versículo 3. Amém, glória a Deus. Agora vamos para a conclusão final da nossa lição de hoje. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta a esses hereges docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, né? E pela justiça de Deus,
esse pecado tinha de ser vencido por um ser humano. Então Jesus se encarnou, ele fez-se homem sujeito a pecar, embora ele nunca houvesse pecado, nunca pecou, ele venceu o pecado como um homem. Amém. E glória a Deus, irmãos. Que linda essa lição, né? Lembrar que Jesus foi um homem como nós e ele se sacrificou por mim e por você. Que possamos ser gratos a Deus Pai, que possamos ser gratos a Deus Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Que possamos ser gratos ao Espírito Santo de Deus, que Jesus falou assim para os discípulos e para mim e para você: eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfãos sozinhos, vou vos enviar um Consolador, o Espírito da verdade, e Ele estará convosco, ensinando todas as coisas, convencerão vocês do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E Jesus ainda disse para nós: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter ficado até aqui. Peço que compartilhe esse vídeo aí com o grupo da família, dos amigos. Coloca o link no status ali, né, do seu WhatsApp, para que mais pessoas se conectem com Deus, sejam aproximados de Deus, se arrependam dos seus pecados, aceitem Jesus Cristo como seu Senhor e o Salvador das suas almas e neguem esse mundo, esses pecados desse mundo, comecem a andar junto com Jesus. Jesus vai abençoar a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.